Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao AgroDecisão. E hoje vamos falar de um assunto importante para muitos pecuaristas: como transformar a criação de Nelore em uma máquina de gerar lucro. Muitas vezes, a gente se concentra tanto na fase final, na engorda, que esquece onde a verdadeira diferença entre o sucesso e o fracasso é construída. E eu posso te garantir: essa diferença está nos primeiros meses de vida do animal. É ali, naquele bezerro recém-nascido e na sua mãe, que o potencial de arrobas futuras é definido. Um erro nesse começo pode custar caro e, muitas vezes, é um prejuízo que não se recupera mais. A verdade é que os maiores e mais custosos erros na pecuária de corte não acontecem no confinamento ou na engorda final. Eles estão escondidos na cria e, principalmente, na recria. É nessa fase que muitos produtores deixam dinheiro na mesa, ou melhor, no pasto. Um bezerro que não recebe o colostro direito, uma vaca que passa aperto nutricional, um garrote que não ganha o peso que deveria na seca. São esses pequenos problemas que se acumulam e resultam em um boi mais leve, mais tardio e menos lucrativo no final do ciclo. Por isso, neste vídeo, eu quero te entregar um verdadeiro passo a passo. Vamos mergulhar juntos nas técnicas de manejo do Nelore, desde a concepção até o abate. Vou te mostrar como cuidar da cria para garantir um início de vida forte, como acelerar a recria para não perder tempo nem peso e como finalizar a engorda para maximizar as arrobas. O objetivo é claro: mais eficiência, menos perdas e, consequentemente, um resultado financeiro muito mais robusto para a sua fazenda. Fique comigo até o final, porque cada detalhe que vamos discutir pode ser a chave para virar o jogo da sua produção. Vamos começar pelo alicerce de tudo, a fase de cria. Eu sempre digo que a cria é a fundação da sua casa. Se você construir uma fundação fraca, com material de segunda, não adianta depois querer colocar um telhado de ouro, a casa vai cair. Na pecuária é a mesma coisa. Nenhuma estratégia de engorda, por mais sofisticada que seja, consegue salvar o resultado de uma cria mal feita. O potencial genético e de desenvolvimento do animal é destravado ou limitado logo aqui, nos primeiros meses de vida. É uma fase que exige atenção máxima aos detalhes. O primeiro ponto crítico é o manejo reprodutivo. Precisamos ser eficientes. Uma estação de monta bem definida e curta, de 60 a 90 dias, é fundamental. Isso concentra os nascimentos, facilita o manejo dos bezerros, forma lotes mais uniformes e permite que as vacas tenham tempo de se recuperar para a próxima estação. Vacas que emprenham no cedo da estação desmamam bezerros mais pesados. É uma conta simples. Para isso, o uso de touros provados, com SEIP ou avaliações genéticas consistentes, ou o investimento em IATF, a inseminação artificial em tempo fixo, são ferramentas que aceleram o melhoramento genético e aumentam a taxa de prenhez. Paralelamente à genética, a nutrição das matrizes é o motor do sistema. Não adianta ter a melhor genética do mundo se a vaca passa fome. Precisamos monitorar constantemente a condição corporal das nossas fêmeas. Uma vaca com score corporal adequado no momento do parto e da cobertura tem mais chance de emprenhar, parir um bezerro saudável e produzir mais leite. Isso significa pasto de qualidade, com boa oferta de forragem e uma suplementação mineral correta durante todo o ano, ajustada para as diferentes fases e demandas. E a água? Muitas vezes, negligenciada, a água limpa e de fácil acesso é vital. Uma vaca em lactação bebe mais de 50 litros de água por dia. Se ela precisa andar quilômetros ou beber água suja, sua produção de leite e sua capacidade reprodutiva serão diretamente afetadas. Bebedouros limpos e bem distribuídos não são luxo, são uma necessidade básica para a produtividade. Parece óbvio, mas é impressionante a quantidade de fazendas que ainda pecam nesse ponto, comprometendo todo o potencial do rebanho.
Quando o bezerro nasce, o trabalho se intensifica. A primeira hora de vida é crucial. A cura do umbigo, feita de forma correta com uma solução de iodo a 10%, previne infecções que podem levar a inflamações nas articulações, aquela famosa cara inchada e até a morte. Um umbigo mal curado é uma porta de entrada para doenças que vão atrasar o desenvolvimento desse animal para sempre, se ele sobreviver. É um procedimento simples, rápido, barato, mas com um impacto gigantesco no resultado final. Logo após a cura do umbigo, temos a colostragem. O bezerro precisa mamar o colostro, o primeiro leite, nas primeiras 6 a 8 horas de vida. É através do colostro que ele recebe os anticorpos da mãe, que vão protegê-lo contra doenças nos primeiros meses. Um bezerro que não mama o colostro em quantidade e qualidade adequadas é um candidato sério a ter diarreias, pneumonias e um desenvolvimento muito abaixo da média. É preciso garantir que essa mamada aconteça, auxiliando se for necessário. A identificação do bezerro também é um passo fundamental, seja com brinco, tatuagem ou marca a fogo. Saber quem é filho de quem é a base para qualquer programa de seleção. Como você vai saber qual vaca está produzindo os melhores bezerros se você não os identifica? Como vai descartar as fêmeas improdutivas? A identificação é o começo da coleta de dados, e sem dados, você está gerenciando sua fazenda no escuro, baseado em achismos. Por fim, mas não menos importante, o manejo calmo, tanto com as vacas quanto com os bezerros. Gritaria, correria, uso excessivo de ferrão, tudo isso gera estresse. O estresse libera cortisol, um hormônio que afeta negativamente a imunidade, o ganho de peso e até a fertilidade. Um bom vaqueiro é aquele que maneja o gado em silêncio, com calma. Isso melhora a relação homem-animal, facilita o manejo e, no final do dia, se traduz em mais quilos na balança e mais dinheiro no bolso. Resumindo a fase de cria, não há espaço para erros. Cada detalhe, da estação de monta à cura do umbigo, da nutrição da vaca ao manejo do bezerro, contribui para construir a base de um animal produtivo. Negligenciar a cria é como começar uma maratona com uma lesão no primeiro quilômetro. Você pode até terminar a prova, mas nunca vai alcançar seu melhor tempo. Na pecuária, isso significa deixar de ganhar muito dinheiro. Se a cria é a fundação, a recria é a estrutura da casa. É a fase mais longa do ciclo da pecuária de corte e, infelizmente, a mais negligenciada. O erro mais comum que eu vejo nas fazendas é exatamente este. O produtor desmama o bezerro e simplesmente o joga no pasto, esperando que ele cresça sozinho, por conta própria. Esse pensamento de deixar o boi se virar é o que cria o famoso boi sanfona, que engorda nas águas e emagrece na seca, atrasando o abate e corroendo o lucro. A recria bem feita começa com uma desmama bem planejada. O ideal é desmamar os bezerros entre 6 e 8 meses de idade, mas o mais importante é o peso. Precisamos ter um peso-alvo. Um bezerro desmamado pesado com 7 ou 8 arrobas já entra na recria com uma vantagem competitiva enorme. Isso é reflexo direto de uma boa cria, com vacas boas de leite e um creep feeding eficiente, se for o caso. A desmama não pode ser um trauma. Separar os bezerros em um pasto vizinho ao das mães, com boa forragem e suplemento no coxo, ajuda a reduzir o estresse e evita a perda de peso inicial. Após a desmama, entramos na fase crítica da primeira seca do animal. É aqui que a maioria perde o jogo. Um animal que perde peso na primeira seca dificilmente recupera esse atraso. O objetivo na recria não é só fazer o boi sobreviver à seca, é fazê-lo ganhar peso. Para isso, a nutrição estratégica é a chave. Não podemos pensar em suplementação apenas como um custo, mas como um investimento com altíssimo retorno. Um proteinado de baixo consumo na seca pode garantir um ganho de 300 a 400 gramas por dia, enquanto um animal sem suplemento pode perder essa mesma quantidade.
A escolha do suplemento deve ser técnica, não baseada em preço ou no que o vizinho está usando. A decisão depende da qualidade do seu pasto. Se você tem um pasto com muita massa, mas seco e de baixa proteína, aquele famoso bagaço, um proteinado é a ferramenta correta. Se o pasto está muito rapado, com pouca massa, talvez seja necessário entrar com um proteico energético ou até mesmo um semi-confinamento. A conta é simples. O suplemento precisa fornecer o que o pasto não entrega mais, principalmente proteína, para manter o rumen do animal funcionando e aproveitando a fibra disponível. Junto com a suplementação, o manejo adequado das pastagens é o pilar da recria. Não adianta ter o melhor suplemento se não há pasto. A recria eficiente exige planejamento forrageiro. Isso significa ajustar a lotação dos pastos para não superpastejar nem subpastejar, ter um calendário de adubação para repor os nutrientes do solo e, idealmente, trabalhar com um sistema de rotação de pastagens. O pastejo rotacionado permite que o capim descanse e rebrote com mais vigor, oferecendo sempre forragem de melhor qualidade para os animais. O controle de plantas invasoras e daninhas também faz parte desse manejo. Uma área infestada com capim-navalha ou leiteiro é uma área com menor capacidade de suporte. O capim que deveria estar alimentando o seu boi está competindo por luz, água e nutrientes com uma planta que não serve para nada. O controle, seja ele mecânico ou químico, é um investimento direto na produção de mais arrobas por hectare. Um pasto limpo e bem manejado é a base para um ganho de peso constante e econômico. A mineralização contínua é outro ponto inegociável. O sal mineral não pode faltar no coxo, nem na seca, nem nas águas. Ele fornece os microminerais e macrominerais essenciais para o desenvolvimento ósseo e muscular do animal. Na recria, onde o animal está em plena fase de crescimento de carcaça, a falta de minerais como cálcio e fósforo pode comprometer permanentemente sua estrutura. O coxo deve ser coberto de fácil acesso e estar sempre abastecido. A água, mais uma vez, é fundamental. Um garrote em crescimento bebe muita água. A qualidade e a disponibilidade de água impactam diretamente o consumo de matéria seca e, consequentemente, o ganho de peso. Bebedouros sujos ou distantes fazem o animal andar mais do que o necessário, gastando energia que deveria ser usada para crescer, e diminuem o consumo de forragem e suplemento. A limpeza periódica dos bebedouros é uma tarefa simples que paga dividendos diários. Portanto, a recria é a fase de acelerar o crescimento. É onde transformamos um bezerro em um garrote pesado, pronto para a fase de terminação. O objetivo é claro: abater animais mais jovens e mais pesados. Uma recria bem conduzida, com suplementação estratégica e bom manejo de pasto, pode encurtar o ciclo de produção em até 1 ano. Isso significa um giro mais rápido do capital, menor custo por arroba produzida e uma fazenda muito mais lucrativa e eficiente. Esquecer da recria é rasgar dinheiro. Chegamos à fase final, a engorda. É aqui que o produtor colhe os frutos de todo o trabalho bem feito na cria e na recria. É o momento de dar o acabamento final na carcaça, de depositar a gordura que garante a qualidade da carne e o peso que define o faturamento. Se a cria e a recria foram bem executadas, a engorda se torna muito mais rápida, previsível e eficiente. Um animal que chega para a engorda pesado e com boa estrutura corporal responde muito melhor a qualquer estratégia nutricional. A forma mais comum e tradicional de engorda no Brasil ainda é a pasto, principalmente na safra, aproveitando a abundância de forragem de qualidade. No entanto, a engorda a pasto moderna não é mais apenas soltar o boi no capim. Para atingir o peso de abate mais rápido e com um melhor acabamento, a suplementação é uma aliada poderosa. Um suplemento proteico energético, fornecido a pasto, pode aumentar o ganho de peso diário em 300,
400 até 500 gramas a mais do que um animal apenas com sal mineral. Esse ganho adicional faz toda a diferença. Ele pode significar abater o animal 60 ou 90 dias antes. Isso representa menos tempo do capital empatado no boi, libera o pasto mais cedo para o próximo ciclo e dilui os custos fixos da fazenda. O importante é monitorar os ganhos, pesar os animais periodicamente ou usar ferramentas como a fita de pesagem nos permite avaliar se a estratégia está funcionando e fazer ajustes. A pecuária moderna não admite achismos. Ela exige dados para a tomada de decisão. Para quem busca uma intensificação ainda maior, o confinamento ou o semi-confinamento são as estratégias ideais. No confinamento, o animal é retirado do pasto e recebe uma dieta total no coxo, formulada para máximo desempenho. É uma ferramenta fantástica para acelerar a terminação, abater animais mais pesados em menos tempo e aproveitar janelas de mercado com preços melhores da arroba. No entanto, exige um investimento maior em instalações, maquinário e, principalmente, em conhecimento sobre nutrição. A dieta do confinamento precisa ser precisamente balanceada. Não se trata apenas de dar milho e soja. É preciso calcular a proporção correta de volumoso e concentrado, os níveis de proteína, energia, fibra, minerais e vitaminas, de acordo com o peso e o potencial de ganho dos animais. Um erro na formulação da dieta pode causar distúrbios metabólicos, como a acidose, que derrubam o desempenho e podem até levar à morte do animal. Contratar um bom nutricionista é um investimento, não um custo. A adaptação dos animais à dieta de confinamento é um período crítico. Não se pode simplesmente tirar um boi do pasto e colocá-lo direto em uma dieta rica em grãos. A transição deve ser gradual, ao longo de 10 a 15 dias, aumentando aos poucos a quantidade de concentrado. Isso permite que as bactérias do rumen se adaptem à nova alimentação, evitando problemas digestivos. O manejo de coxo também é fundamental. A comida deve ser fornecida sempre nos mesmos horários. E o coxo nunca deve ficar vazio por muito tempo, nem com comida sobrando e fermentando. A água, mais uma vez, assume um papel de protagonista no confinamento. Um boi confinado, comendo uma dieta seca e de alta energia, bebe uma quantidade enorme de água, podendo passar de 80 litros por dia. A água é essencial para a digestão, para a regulação da temperatura corporal e para todas as funções metabólicas. Bebedouros com alta vazão e sempre limpos são obrigatórios. A falta de água por poucas horas pode derrubar o consumo de ração e o ganho de peso de forma drástica. O manejo diário no confinamento é intenso. É preciso ler o coxo para saber se os animais estão comendo bem, observar o comportamento do lote para identificar animais doentes ou com problemas e monitorar a qualidade da água e da comida. Qualquer desvio do normal deve ser investigado imediatamente. Um animal que fica doente no confinamento e não é tratado rapidamente pode perder vários dias de ganho de peso, comprometendo seu resultado individual e o do lote. Finalmente, o manejo pré-abate. As últimas 24 horas de vida do animal podem destruir o trabalho de 2 anos. Estresse no embarque, transporte inadequado, longos períodos de jejum ou superlotação no caminhão levam à produção de uma carne de qualidade inferior, a chamada carne DFD, com pH elevado, escura e seca. Além disso, lesões e hematomas na carcaça resultam em perdas diretas na hora do abate. O manejo deve ser calmo, sem gritos e sem agitações, desde a saída do piquete até a chegada ao frigorífico. A engorda, portanto, é a coroação de um trabalho bem feito. Seja a pasto suplementado ou em confinamento, o sucesso dessa fase depende diretamente da qualidade do material que chega nela. Um garrote bem recriado é a matéria-prima perfeita para uma engorda rápida e lucrativa, que entrega as arrobas que o mercado demanda e a rentabilidade que o produtor merece. É a prova final de que, na pecuária,
O resultado é construído passo a passo. Já passamos pela cria, recria e engorda, e vimos as particularidades de cada fase. Mas existem alguns princípios, algumas técnicas, que são a espinha dorsal de uma pecuária eficiente e que se aplicam a todo o ciclo de produção. Os produtores que têm os melhores resultados não são aqueles que usam uma tecnologia mirabolante e secreta. São aqueles que fazem o básico, mas fazem o básico muito bem feito, com consistência e disciplina, todos os dias. O primeiro desses pilares é o manejo racional. Já falamos sobre isso, mas preciso reforçar. Tratar o gado com calma, usando os princípios de comportamento animal a nosso favor, não é frescura, é inteligência. Um manejo sem estresse resulta em animais mais dóceis, menor incidência de acidentes de trabalho, menor dano às instalações, menor perda de peso durante os manejos e, como já vimos, melhor qualidade de carne. É uma técnica de custo zero e com um retorno imenso, que impacta positivamente todas as fases. O segundo pilar é a coleta e o uso de dados. Os registros zootécnicos são o painel de controle da sua fazenda. Anotar a data de nascimento, o peso ao nascer, o peso à desmama, os ganhos de peso na recria, a data de cobertura, o diagnóstico de gestação, tudo isso gera informação. E é com base nessa informação que você vai tomar as decisões mais importantes: quais vacas descartar, quais novilhas selecionar para reposição, qual touro está produzindo os melhores bezerros, qual suplemento deu mais resultado. Gerenciar sem medir é como dirigir um carro com os olhos vendados. O terceiro pilar, que anda junto com o manejo de pastagens, é o planejamento forrageiro. Isso significa pensar no seu estoque de comida para o ano todo. Quantos animais sua fazenda suporta nas águas? E na seca? Você vai precisar vedar algum pasto? Vai precisar fazer silagem ou feno? Vai precisar reformar alguma área? Essas perguntas não podem ser respondidas em cima da hora. O planejamento forrageiro permite que você se antecipe aos problemas e garante que seus animais tenham comida de qualidade o ano inteiro, evitando o boi sanfona. O quarto pilar é a seleção genética contínua. O rebanho que você tem hoje é o resultado das decisões de seleção que você tomou nos últimos anos. E o rebanho que você terá no futuro depende das decisões que você toma hoje. Usar touros provados, seja por monta natural ou inseminação, e selecionar as melhores fêmeas com base em dados de produtividade, como habilidade materna, precocidade sexual, ganho de peso, é um trabalho que nunca para. A cada ano, seu rebanho precisa ser um pouco melhor que o do ano anterior. O melhoramento genético é um processo lento, mas com efeito cumulativo e permanente. O quinto pilar, e talvez o mais importante de todos, é o treinamento da equipe. De nada adianta você ter o melhor plano, a melhor genética e a melhor nutrição, se as pessoas que executam o trabalho no dia a dia não estiverem capacitadas e engajadas. O seu vaqueiro, o seu tratorista, o seu gerente, todos precisam entender o porquê das coisas. Por que a cura do umbigo é importante? Por que o coxo tem que estar limpo? Por que o manejo tem que ser calmo? Investir em treinamento, em boas condições de trabalho e em valorizar sua equipe é investir diretamente no sucesso da sua operação. Esses princípios não são exclusivos de uma fase. Eles conectam todo o sistema. O manejo racional na cria facilita o manejo na recria e na engorda. Os dados coletados na cria ajudam na seleção que vai impactar a próxima cria. O planejamento forrageiro garante o sucesso da recria e da engorda a pasto. São os fundamentos que sustentam uma pecuária de ciclo curto, produtiva e, acima de tudo, lucrativa. Não adianta ter um confinamento de última geração se a sua taxa de desmame é de 50%. Não adianta comprar o sêmen do touro campeão se suas vacas passam fome e não emprenham.
A eficiência está no equilíbrio e na execução consistente de todas as partes do processo. É um trabalho diário de atenção aos detalhes. O produtor de sucesso entende que a fazenda é uma empresa a céu aberto e que cada decisão tem um impacto financeiro. Ele não se cansa de buscar conhecimento, de medir seus resultados e de aprimorar seus processos. Ele sabe que a pecuária não é mais uma atividade extrativista, mas sim uma indústria de produção de proteína, que exige técnica, gestão e profissionalismo. Portanto, olhe para a sua operação e se pergunte: como está o meu manejo? Eu anoto os dados do meu rebanho? Eu planejo a comida do meu gado? Estou melhorando a genética a cada ano? Minha equipe está preparada? Fazer o básico bem feito é o que separa os amadores dos profissionais e o prejuízo do lucro. Chegamos ao final do nosso bate-papo. E se tem uma coisa que eu quero que você leve deste vídeo é a seguinte: o Nelore não é o problema. Muitas vezes ouvimos críticas sobre a raça, dizendo que é tardia, que não dá acabamento. Mas a verdade é que o Nelore é uma ferramenta fantástica, perfeitamente adaptada às nossas condições. O problema quase nunca está na genética do animal, mas sim na forma como ele é manejado. Uma ferramenta poderosa na mão de quem não sabe usar pode causar estragos, mas na mão de quem tem a técnica, constrói resultados extraordinários. Quando você aplica as técnicas corretas em cada fase, o resultado aparece de forma clara e mensurável. Você consegue mais arrobas por hectare, porque seus animais ganham peso de forma consistente. Você reduz a idade ao abate, porque encurta a recria e acelera a engorda, fazendo o capital girar mais rápido. Consequentemente, você diminui o custo por quilo produzido, porque dilui seus custos fixos em uma produção maior e mais rápida. E, talvez o mais importante, você ganha previsibilidade no seu negócio, saindo do ciclo de incertezas e passando a ter controle sobre seus resultados. O caminho para o lucro na pecuária de corte passa, invariavelmente, por um manejo profissional, baseado em técnica e gestão. Não existem atalhos mágicos nem soluções milagrosas. O que existe é trabalho bem feito, dia após dia, em todas as etapas do processo. Por isso, eu quero terminar com uma reflexão para você. Olhe para a sua fazenda, para o seu sistema de produção, e responda com sinceridade: em qual fase da sua produção você está perdendo dinheiro sem perceber?